Olá, meu povo, saudações, tudo bom? Tudo bem. Gente, então, vamos falar sobre as finanças. Porque eu sumi, desapareci, mas assim, eu continuo anotando os gastos, eu continuo com as mentorias com a Carol, eu continuo esse rolê todo aí. Continuo fazendo renda extra e tal. Mas o que eu vim aqui falar com vocês hoje, né, depois de sumir 500 anos, é que, vamos lá, eu tenho conseguido poupar uns dinheiros pra gente juntar, né, pelo menos no meu planejamento, pra gente conseguir juntar uma boa grana. Então, assim, a ideia é que eu tenha pelo menos, assim, uns 15, 17 mil, não sei, até o final do ano, poupando, tá, gente? Porque, assim, né? Poupando, então assim, pegando férias que eu vou ter agora, 13º, mais o dinheiro da PL, lembra os 10 mil reais que ficou, que eu não gastei tudo, para eu conseguir juntar, ter uma musculatura para talvez ano que vem, talvez não, né, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu conseguir negociar alguma coisa, ou um cartão, o liso eu já não devo mais, né? Vocês sabem, né? Que o liso eu já não devo mais. Gente, isso é um avanço, porque eu ficava devendo todo mês R$ 2.500 no liso. Então, assim, pra eu conseguir negociar alguma coisa. Mas, pra vocês verem, né? Eu comecei os vídeos aqui no YouTube, tudo conversando com vocês sobre finanças, sem uma visão, assim, mais espiritual. Eu sempre falei muito sobre Cristo, sobre, né? A gente ter uma espiritualidade, mas assim, se você não assistiu o vídeo anterior, no vídeo anterior eu falo do meu encontro com Deus, que eu fui na igreja, inclusive na igreja da Carol, que é a minha mentora. E de lá pra cá, já tem umas 3 semanas, acho que vai fazer um mês. A minha cabeça mudou muito, gente. Então, assim, não aconteceu nenhum milagre financeiro. Eu ainda continuo tendo salário menos os R$ 1.600 de consignado, continuo com os cartões atrasados, eu continuo com o nome sujo, não é SPC zerado. Mas a minha mente está diferente. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Porque quando a gente muda, gente, a nossa mente, é incrível que as coisas ao redor parecem que elas vão ficando mais claras e mais possíveis de serem resolvidas. Digo isso porque, lembrando aqui, é a minha experiência. Eu sou nova na fé, eu estou aprendendo agora. Também falei no vídeo anterior que, gente, eu não sabia procurar. O pastor falava na igreja, Mateus, tal, tal, tal. Eu ficava lá, gente, cadê Mateus? Mateus saiu correndo no meio da Bíblia porque eu tô achando Mateus, não sabia nem procurar. Mas assim, quando a gente passa a querer mudar, a querer aprender, as coisas mudam. E quando a gente tem a mente diferente, a gente começa a enxergar as coisas diferentes, a gente começa a agradecer mais. Cara, isso não é papo de coach, do fundo do meu coração é verdade. Por quê? Porque o nosso olhar muda. Então, também tinha falado anteriormente que eu tinha que fazer a cirurgia da hérnia. Vocês lembram que apareceu a hérnia e teve o doutor que falou: menina nova, não precisa operar. Pipipopopó. Se vocês não lembram, voltem os vídeos que tem aí eu contando essa história. E hoje eu não operei. Também falei no vídeo anterior, vai lá ver depois, né? Mas em tempos atrás eu pensaria diferente. Hoje não, porque hoje eu tô tendo um entendimento espiritual que eu não tinha antes. Só que para isso se faz necessário a gente querer buscar, a gente querer entender. O Senhor, ele é muito inteligente e ele sabe onde pega cada um. E nem tudo, gente, é obra do inimigo, tá? Porque, assim, ele é ardiloso, ele é o pai da mentira, ele fica sussurrando as coisas nos nossos pensamentos, mas nem tudo é o inimigo. Há coisas na nossa vida que é permissão de Deus, para que a gente possa mudar e para que a gente possa querer melhorar. E o fato de eu estar vindo aqui hoje falando com vocês sobre as minhas finanças, conversando com vocês sobre isso, fato é que as coisas ainda estão melhorando. Por exemplo, eu não uso mais o LIS. Eu tô com uma ideia, eu já tenho esperança de estar no final do ano, pelo menos esse 15 mil, 16, não sei, um dinheiro, mais de 10 mil, poupado. Isso, gente, já é o renovo da mente, já é a gente começar a ver esperança e saída no final do túnel.
Mas são coisas que, assim, só a gente lendo, a gente buscando, a gente dispondo do nosso tempo para ouvir quem mais sabe, quem mais tem conhecimento da palavra, quem mais tem musculatura, uma pessoa que já é mais antiga na fé, na caminhada, para que possa nos dar conselhos. Então, assim, uma das coisas também que eu tenho pedido bastante para Deus é que Ele me aproxime de pessoas que tenham a sabedoria, o entendimento que eu não tenho, que traga a visão para mim que eu não teria. Porque, meu povo, o que acontece? Quando a gente começa a mudar a nossa mente, a gente começa a se voltar mais para as questões de Cristo, alguns amigos, algumas pessoas vão dar uma afastada. As pessoas já deram uma afastada quando eu já tava falando não pra ir pros rolês porque eu tava sem dinheiro, né? Vocês lembram disso aí também. E agora na questão espiritual, quem tiver que ficar por afinidade comigo, pela Cássia nova que tá nascendo, vai ficar. Porque realmente eu tô mais centrada, continuo espalhafatosa, só não tô fazendo mais arruaça porque eu tô aqui no hospital, esperando a minha janta. E aproveitando pra falar aqui com vocês, mas assim, quem tiver que ficar, vai ficar, e foi o que eu tenho pedido pro Senhor. E que as pessoas venham até mim por afinidade, porque Ele me traga as pessoas certas, até mesmo para que eu tire do meu coração essa desconfiança, essa armadura de achar que tudo é uma ameaça, que as pessoas vão me magoar lá na frente, vão fazer algo contra mim depois. Mas assim, eu tenho mudado muito isso, e é sobre isso que eu tô vindo aqui falar. Que quanto às finanças, eu mudei bastante o meu olhar, eu comecei a agradecer de verdade, gente. Coisa que antes eu ia no mercado e gastava os R$ 800, também tem vídeo aqui eu indo no mercado e gastando isso. Eu ficaria pensando no que eu gastei, hoje eu tô olhando pro carrinho e falando, olha só, como eu posso comprar? Posso comprar ração, os petiscos, porque pra mim tem muita importância dos meus cachorros. Posso dar vacina, posso dar o remédio de verme deles, porque é o que tem valor pra mim. Então, quando a gente muda a nossa cabeça, a gente busca primeiro o reino dos céus, e quando fala na Bíblia, né, na passagem, vou deixar aqui, quando a gente busca primeiro o reino do céu, todas as outras coisas são acrescentadas, é nesse sentido, gente. E isso é muito verdade. Vai fazer um mês que eu fui no encontro, que minha mente tá sendo trabalhada, eu tô no jejum de 21 dias sem chocolate para renovar minha mente. Mas assim, a forma com que eu falo e a forma como eu tenho me ouvido, eu mesma tô me estranhando, sabe? Eu mesma tô pensando, nossa, essa menina tá diferente. Porque se eu parar pra olhar, gente, só pra dívida, R$ 120 mil, gente. 120 mil. Pra dívida. Se eu parar pra olhar só pra dívida, eu vou desanimar. Eu vou olhar pro meu salário todo mês e vou falar, não vai dar. Realmente, essas dívidas vão ficar aí, eu não vou conseguir pagar. E aí eu vou só me embolando mais. Só que assim, não, tudo é a forma como a gente vê. Então, hoje, o que eu estou vendo? Eu, claro, mudei bastante os meus hábitos, não tô mais gastando vida louca, tipo unha, essas coisas eu tô revezando. Se eu fiz sobrancelha, não vou fazer a unha. Mas, assim, eu tô fazendo a minha parte, que é economizar, que é colocar na planilha, que é ter o acompanhamento com a Carol, é renunciar a várias coisas, é ir de Uber, por exemplo, eu tô sem fazer academia, não tô pagando mais o personal. Também por conta da hérnia, mas aí eu aproveitei já, que eu já tô com a hérnia, então vou ficar mais, hoje eu tô acho que um mês sem ir pra academia. Agora que eu não pude operar, eu vou ficar mais um tempo. Então assim, penso eu, vou pensar, estou economizando R$ 280, o personal e a academia. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Que é sobre isso, é sobre mudar nossa mente, mudar a forma como a gente vê as coisas. O que tem me ajudado bastante são os devocionais, anotar. Então, assim, aqui eu estou aqui no hospital hoje, mas eu tenho intenção de voltar aqui com mais frequência e eu vou pegar a minha Bíblia que tá lá em casa. Ela tá toda arriscada, porque assim, quando a gente pede pra Deus nos dar entendimento de uma passagem que a gente vai ler, muita coisa começa a fazer sentido e coisa que incomoda, tá? Então, assim, a questão financeira, cara, na Bíblia fala muito sobre que sejamos bons mordomos do nosso dinheiro, que sobre pegar dinheiro emprestado, tem a parábola dos talentos. A parábola dos talentos, ela fala muito sobre quando o Senhor coloca algo na nossa mão e a gente não sabe multiplicar, a gente não sabe usar, nós não estamos sendo bons servos. Na palavra também fala sobre se a gente for fiel no pouco, sobre o muito o Senhor nos colocará,
que pra mim faz o sentido do que se eu não estou sabendo ser grata nem administrar o meu salário que eu tenho hoje, no cargo que eu tenho hoje, eu não vou para uma vaga melhor, eu não vou ganhar mais, porque eu também não vou saber administrar. Eu vou continuar endividada e se bobear até mais do que eu tô hoje, porque eu vou ganhar mais e aí não vou ter sabedoria. Então, assim, olha como faz sentido. Olha que como às vezes a sua angústia, o que você tá passando hoje, o fato de você ajoelhar, de você fazer um jejum. Gente, o jejum é uma arma de oração, uma ferramenta poderosíssima. Assim, a gente começa a ouvir pensamentos que querem nos dominar, querem nos engolir, mas assim, o jejum, eu estou falando pra vocês de jejum porque eu estou fazendo jejum, não é fácil. O jejum, por exemplo, a minha maior dificuldade é pular uma refeição, é pular o café da manhã. E cara, quando eu pulo o café da manhã, parece que tudo acontece. As cachorras aprontam, eu só fico pensando em comida, minha cabeça começa a doer, eu fico mais irritada, a hora demora a passar. No trabalho acontece alguma coisa. Gente, é assim, aí você começa a ver e a enxergar com os olhos espirituais, de que assim, o mundo espiritual é uma guerra o tempo todo, a gente não tá vendo com os nossos olhos carnais. Mas quando você se dispõe a fazer isso por um propósito maior, a sua mente começa a ser renovada, você começa a ter percepção de coisas que antes você não teria. Tô falando sério, eu estou aqui, eu estou te falando, eu te convido a fazer o jejum, a pesquisar. Se vocês querem saber, as pessoas que eu sigo, as orientações, assim, procure também entender na Bíblia, mas assim, é o que faz sentido pra você. Não é pra ficar, eu não faço, tá? Gente, estou falando a minha experiência, eu, Kátia. Eu não faço, tipo, de ficar dias sem comer ainda, porque eu tô começando agora. Então, assim, eu sei que já fiquei sem tomar café, estou agora sem chocolate. Quando eu preciso de algo muito assim, um acalento, uma orientação, eu pulo o café da manhã, que eu sei que o que me pega mais. Então, assim, tem que ter um sacrifício. Mas eu falo pra você hoje, se você tá nessa situação, gente, se você tá todo cagado igual eu, ou financeiramente, ou tem alguma outra questão que tem te incomodado, vai pra palavra. Vê o que Cristo tem pra te falar. O Espírito Santo, ele habita dentro de você. Ele sabe o que passa verdadeiramente no seu coração, nos seus pensamentos. Então conversa com ele. Eu não sabe, gente, eu se bobear, eu não sei nem orar ainda, tá? Às vezes eu fico assim, Deus. Então, e aí eu começo a pensar numa música, aí eu começo a prestar atenção no cachorro latindo, ó. Mas assim, eu venho aqui falar pra vocês sobre isso, né? Dado as finanças, a gente continua devendo. Mas minha cabeça tá diferente, tá? Então, continuo ali, como eu falei, fazendo a planilha com a Carol e tal, mas tá diferente. Como eu tô postando aqui, voltando a postar aqui com vocês, vamos acompanhando aqui até o final do ano, espero que vocês estejam ligados aqui comigo. Quanto que eu vou ter? Vamos fazer esse desafio pra gente ir poupando, nem que seja 50 reais. Gente, para de menosprezar o pouco. Outra questão também que eu amadureci é parar de menosprezar o pouco. É de achar que 50 reais não é dinheiro. Até a hora que eu fui no buffet, vocês lembram? Trabalhar até 1 hora da madrugada pra ganhar 70 reais. Vocês estão entendendo como é importante vestir a sandália da humildade? Então, se tem 50 reais pra poupar, guarda. 20 reais, guarda. Daqui, o seu do futuro. A Cássia lá de dezembro de 2025 vai agradecer essa Cássia de agora, de maio de 2025. Então, um overview das finanças estamos caminhando, não quitei ainda nenhuma dívida, mas não uso mais o LIS, estou com um dinheiro guardado lá da PL, que até hoje sobrou, consegui emprestar R$1.000 pra minha mãe, gente, eu esqueci de falar pra vocês, eu emprestei R$1.000 pra minha mãe, mas essa questão dos R$1.000 da minha mãe, eu entendi que ela me pagou 200 e ficou 800, mas assim, eu senti no meu coração que o Senhor tá me abençoando de tantas outras formas, e eu sinto que coisas boas virão, que eu falei, mãe, olha só, gente, olha só, eu falei pra minha mãe, fica com esses R$800, não precisa me pagar, gente, só aí, isso já dá um prazer no nosso coração, isso me motiva mais ainda a querer poupar e a querer economizar, pra poder fazer isso, porque em tempos atrás eu não teria nem R$1.000, nem R$800, nem R$200, nem nada pra emprestar pra minha mãe, nem pra dar, nem pra nada.
Então, vocês estão vendo? Tem questão de 1 mês ou 2 meses que eu tô nesse processo de acompanhamento com a Carol. E vai fazer 1 mês que eu fui lá no encontro. E olha quanta coisa já aconteceu, meu povo. Então, bora comigo nessa. Vamos, que eu e você e eu. Tenho aqui, vocês aqui estão me vendo. Vamos nessa, vamos tentar. Coloca aqui nos comentários quanto você vai se dispor e se comprometer a poupar por mês. Mas eu já te aviso, as provas virão, viu? Mas vai dar certo. Vai dar certo porque está dando pra mim, gente. Eu tô aqui compartilhando com toda humildade com vocês. Tá bom? Coloca aqui, então. Daqui pro final do ano, quanto a gente vai ter de, ó, guardado. Combinado? Então é isso, meu povo. Um beijo, um queijo e até o próximo vídeo.